Olá, terceiro ano! Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a consciência negra, explicar o que é isso. Eu já expliquei para vocês mais ou menos no vídeo de ontem, né? Fiz uma introdução sobre o que a gente vai trabalhar e a gente vai começar a se aprofundar nesse assunto, tá? Então, dia 20 de novembro é dia da consciência negra. E o que isso quer dizer, professora? Quer dizer que representa uma luta, que nem eu escrevi aqui, Esse dia da consciência negra, representa a luta dos negros contra a discriminação racial. O que é discriminação racial? É você discriminar alguém pela sua cor, né? Você inferiorizar alguém por causa da sua cor, tá? Então, é por isso que a gente luta contra isso, que as pessoas discriminem as pessoas por causa da sua cor. E a gente também luta contra a desigualdade social. Desigualdade é o contrário de igualdade, tá? Então, onde não tem igualdade de direitos, igualdade de tratamento, a gente precisa lutar contra, tá? Porque todos somos iguais diante da lei. Todos merecemos o mesmo tratamento, independente das nossas características físicas ou do nosso jeito de ser, ok? Primeiro exercício, com lápis de cor, pinte os espaços entre as palavras da frase acima. Então, como a gente sabe, gente, quando a gente vai escrever uma frase, a gente precisa separar as palavras por um espaço, porque o leitor ele precisa entender onde começa e onde termina uma palavra, para ler com mais fluência e entender o que ele está lendo, ok? Então, aqui, nós vamos pintar com lápis de cor todos os espacinhos, separando uma palavra de outra, marcando bem esses espaços, tá? Agora, faça uma frase mencionando os seguintes temas. Vocês viram que eu deixei bastante espaço aqui para cada tema, Deixei 3 linhas, porque eu não quero uma frase assim, o preconceito é ruim, tá? Não quero uma frase simples, eu quero uma coisa mais desenvolvida. Então, se você for colocar que o preconceito é ruim, por que ele é ruim? Quem ele atinge? Tá? Então, é uma coisa mais elaborada. O preconceito é ruim porque as pessoas que sofrem preconceito ficam constrangidas, se sentem mal, né? Eu não gostaria de sofrer preconceito. Então, vocês precisam explicar um pouco mais o pensamento de vocês, elaborar um pouco mais, tá? Isso não é uma coisa para ser feita rápida, isso é uma coisa para a gente pensar, refletir, às vezes colocar num rascunho, num papel as nossas ideias, para depois organizar a frase bem bonitinha, tá? Não esquecendo o quê? Da pontuação correta. Não esquece da vírgula. Lembra que quando for começar uma frase, a gente começa com letra maiúscula, tá? Lembra que depois de todo o ponto final, volta com a letra maiúscula. Lembra que se essa frase que você for escrever for uma pergunta, a gente precisa terminar ela com um ponto de interrogação, para a pessoa que está lendo a sua frase saber que você está perguntando algo, né? Vírgula, ponto final, pensa bem para escrever as palavras, se é com S, se é com cedilha, não sabe, procura no dicionário, tem dicionário online no Google mesmo, é facinho de procurar e ver se está escrevendo a palavra certo, ok? Então, os 2 temas são esses daqui, preconceito e diversidade. Vocês têm que fazer uma frase elaborada com esses 2 temas, tá? Diversidade, gente, é quando a gente tem várias coisas diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma diversidade de pessoas e de cores e de ancestralidade, porque pessoas vieram aqui para o Brasil de vários continentes. A gente tem pessoas do continente europeu, do continente africano, tá? A gente tem do continente asiático, os japoneses, né? Então, a gente tem uma diversidade, a gente tem vários tipos de alguma coisa, certo? Isso quer dizer diversidade. Bom, vamos para a próxima atividade, Aqui a gente tem uma informação, olha, uma informação muito importante, O racismo é crime no Brasil
desde 1989. Veja, e aqui eu cortei e colei para vocês um pedacinho da lei número 7.716, que foi feita no dia 5 de janeiro de 1989, tá? Então, essa lei é bem grande, tem vários artigos. Mas aqui no artigo 20, ele explica muito bem, ó. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, quer dizer que é proibido, tá? E que se alguém fizer isso, vai ser punido. Pode ser punido de acordo com a lei. Então, é proibido praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa, tá? Então, não é ou multa. Não quer dizer que se você pagar uma multa, você vai ser liberado aqui da reclusão de 1 a 3 anos. São as duas coisas, ok? Bom, mas essa lei aqui, ela pode ter algumas palavras difíceis da gente entender que não estão no nosso vocabulário do dia a dia, tá? Então, ó, o que eu coloquei para a gente fazer. Vamos descobrir o significado de algumas dessas palavras que aparecem no texto. Procure no dicionário ou faça uma pesquisa com adultos para saber o que significam as palavras a seguir. Então, aqui eu vou fazer com vocês, tá? A gente vai procurar todas essas palavrinhas. Quem não tem acesso à internet, eu coloquei essa opção, né? De procurar num dicionário físico ou de perguntar às pessoas maiores que possam saber o significado aqui dessas palavras, tá? Então, aqui, ó, induzir. O que será que é induzir? Então, a gente vai lá no Google, a pesquisa, ela tem sempre que ser feita com um adulto do lado, tá, gente? Porque o Google, às vezes, ele pode trazer algum conteúdo que não é adequado para a nossa idade. Então, aqui eu tô fazendo com vocês, tô fazendo essa mediação, mas quando vocês estiverem sozinhos em casa e quiserem procurar algo, sempre com a ajuda de um adulto, tá? Então, aqui, ó, no dicionário, ele já dá o significado de induzir, ó. Ele dá 2 significados. Ser causa ou motivo de, inspirar, provocar. Segundo significado, ó. Concluir por meio de raciocínio lógico, inferir, deduzir. Para a gente saber qual desses 2 significados se adequam melhor para o que a gente quer, a gente tem que ir lá na nossa frase e ver o contexto. Ó. Então, é proibido praticar, induzir ou incitar. Aqui, no caso, o melhor significado que se adequa para o nosso contexto é o caso de provocar, tá? Então, você provocar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, ok? Então, aqui, o significado de induzir é no caso de provocar. Aqui, discriminação. Vamos voltar lá para procurar discriminação. Tá até aqui, ó, discriminação. O que é discriminação? Tem 2 significados também, ó. Quando tem o número 1, 2, às vezes pode ter 3, 4, porque tem vários significados, tá? Então, ó, o primeiro significado, faculdade de discriminar, distinguir, discernimento. Ou 2, ação ou efeito de separar, segregar, pôr à parte. Vamos voltar lá na nossa atividade para ver, ó, a discriminação ou preconceito. Discriminação aqui no caso, que ele está falando, é no caso de você segregar algo, separar, tá? Então, é o fato de você falar, vamos separar aqui brancos e negros, eu estou discriminando, eu estou segregando e estou falando que esses 2 grupos merecem um tratamento diferente. Isso é o preconceito, tá? Discriminação ou preconceito de raça, ok? Então, discriminação aqui no caso é o fato de segregar, separar, ok?
é entender que as duas raças, ou as duas cores, ou as duas etnias, ou religiões não fazem parte de um mesmo grupo. Então, você quer separar para dar tratamentos iguais. E isso a lei entende como crime, ok? Procedência. Vamos estudar aqui procedência. Procedência, ó. Ato ou efeito de proceder, processão. 2. Característica do que é procedente. Aqui, ele não explicou pra gente o que é procedência. Ele falou que é característica do que é procedente. E se eu não souber o que é procedente? Aí sabe o que eu faço? Procuro por procedente. Opa, digitei errado aqui, peraí. Procedente. Ó, procedente. Que procede, tem fundamento, que é justo, que se justifica, ainda não se encaixa lá no nosso contexto, porque o que ele está falando é de procedência nacional, tá? Então, que tem fundamento social, não é isso que ele está falando, ó. Vamos ler o segundo significado, ó. Que provém, origina-se de algum lugar, proveniente de algum lugar. Então, lá no nosso contexto, é esse significado que se adequa melhor. Porque, ó, aqui ele está falando, ó, que é proibido ter preconceito, né, de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Procedência nacional, como ele está falando ali, origem nacional. Então, por exemplo, você ter preconceito com a origem de alguém, tá? Então, é isso aqui que ele está querendo dizer. Procedência, no nosso caso, significa origem. Agora, vamos lá. Pena. Pena, gente. Ó, eu vou colocar aqui para vocês vão ver que pode ter dois significados completamente diferentes, ó. A primeira é sanção aplicada como punição ou como reparação por uma ação julgada repreensível, um castigo, uma condenação e uma penitência. E o segundo significado é sofrimento ou aflição. Então, é diferente eu falar assim, a sua pena vai ser de 2 anos. Pena, nesse caso, significa castigo, condenação, uma punição, tá? E é diferente de eu falar, ele tá tão triste, fiquei com pena dele. Neste caso, pena significa sofrimento, aflição, você ter pena de alguém, você ter dó de alguém, do sofrimento de alguém, tá? Então, no nosso caso aqui, a pena, ela significa condenação, punição, tá? Ó, aqui, a pena vem, ó, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa, ou seja, a sua condenação, a sua punição, se você cometer esse crime, vai ser essa daqui, reclusão de 1 a 3 anos de multa. Mas, professora, o que significa reclusão? Reclusão, vamos procurar lá. Reclusão. Ó, aqui ele não apareceu o significado logo de cara, então eu posso colocar significado depois da palavra reclusão, significado, que daí ele aparece, ó, reclusão, 1, primeiro significado, ato ou efeito de encerrar, de prender. 2, estado de preso, cativeiro, prisão, cárcere. É este aqui o nosso caso, ó, porque o que ele fala lá? Ó, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Reclusão aqui no caso significa prender, tá? Estar preso. Então, aqui a reclusão é o estado de cativeiro, de prender, o ato de prender, de estar preso, tá? Então, aqui, ó, reclusão significa prisão. Prisão de 1 a 3 anos de multa. Então, o que a gente entende? A gente entende que se a gente provocar algum ato de discriminação, de preconceito de raça, ou se a gente praticar contra raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, contra a origem de alguém, a gente pode ter uma punição e essa punição ela vai ser a prisão de 1 a 3 anos, que é o juiz que vai decidir quanto tempo, e mais uma multa, ok? Então, isso é muito sério.
tá? Bom, aqui a última agora. Agora que conhecemos a lei, o que uma pessoa que sofre ou presencia um ato de racismo deve fazer? Então, o que a gente viu? A gente já viu, além de saber que racismo é ruim, que deixa as pessoas tristes, que deixa a pessoa constrangida e que não tem sentido nenhum, porque a gente não pode julgar uma pessoa melhor ou pior por uma característica física. Isso não tem sentido nenhum, não tem inteligência nenhuma em a gente falar isso, tá? Até porque isso não é comprovado cientificamente, não tem nem como isso poder, a ciência ela não fala que não existe nada disso, tá? Então, não tem como a gente afirmar isso e a gente nem pode afirmar isso. Por que a gente não pode? Porque é crime. E a lei protege as pessoas que sofrem esse tipo de discriminação ou preconceito. Então, se eu sofrer um preconceito desse tipo, eu sei que eu posso denunciar, eu posso ligar para a polícia. Tem um canal que vocês podem ligar, que é o 100. Então, se vocês discarem lá no telefone 100, é um canal específico para denúncia aí de preconceito e racismo, tá? Então, se eu sofrer ou eu ver alguém sofrendo racismo, o que eu vou fazer? Eu vou denunciar para que essa pessoa que cometeu esse ato, ela possa pagar pelo que ela fez. Então, essa é a providência que a gente tem que tomar aqui, tá? Denunciar a pessoa que fez isso para que ela possa pagar com os seus atos e estar de acordo aí com a lei, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Um beijo e até a próxima.